Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: mãe e filho são perseguidos por lobisomem que saiu da mata. Olá, Ágata e inscritos. Me chamo Lisandra. É a primeira vez que envio meu relato para um canal. Nunca tive coragem de contar essa história em público, pois sei que as pessoas não acreditam em lobisomem. Eu também não acreditava até ver um. Aconteceu comigo no ano de 1999, na cidade onde moro, Silva Jardim, no interior do Rio de Janeiro. Para vocês saberem, aqui é uma cidade tranquila, sempre foi. É muito pequena, povo simples e nunca houve histórias de lobisomem, assombração ou coisa do tipo. O máximo que se falava era de cobra no quintal ou outro bicho vindo da mata. E mata é o que não falta por aqui. Naquela época eu era mãe solo e trabalhava o dia inteiro. Deixava meu filho de 6 anos na casa da minha mãe, avó dele, enquanto eu trabalhava. Ela morava uns 20 minutos a pé da minha casa. Não era longe, mas o caminho era feio. Passava por algumas ruas pouco iluminadas, com terrenos baldios, e até um pequeno trecho sem asfalto, que era colado na área de mata. Mas eu sempre fiz aquele trajeto e nunca tive problema algum. Bom, naquele dia tinha chovido bastante. Era uma dessas semanas de chuva fina e insistente. Cheguei do trabalho já no comecinho da noite. Estava cansada, com a roupa grudando no corpo, o tênis sujo de lama. Entrei em casa, dei uma arrumada nas coisas, depois troquei de roupa e fui buscar meu filho. Olhei no relógio antes de sair e já passava das 20 horas. Fui caminhando com pressa, pois não gostava de ficar na rua tarde da noite. E detalhe, as ruas estavam desertas por conta da chuva e do frio. Cheguei na casa da minha mãe e, como sempre, estava tudo normal. Ela estava assistindo TV e meu filho já estava meio sonolento. Conversamos só um pouquinho. Peguei meu filho no colo e saímos tranquilos. O caminho de volta estava mais silencioso ainda. Meu filho estava com a cabeça apoiada no meu ombro. Passei pelas primeiras ruas, depois entrei no trecho mais escuro, onde a mata começava a aparecer dos dois lados. Foi nesse trecho, Ágata, que eu ouvi um barulho vindo do mato. Eram galhos se quebrando. Pensei que fosse algum animal dali mesmo. Senti medo, mas continuei andando. Mais à frente ouvi de novo. Estava mais perto. E junto com o barulho dos galhos veio um som de respiração forte e depois um rosnado. Meu coração disparou. Apertei meu filho contra o corpo e apressei os passos, quase correndo. Foi quando aquilo saiu do meio da vegetação. Não sei explicar o que era aquela coisa. Não era um homem, também não era um animal comum. Era bem alto, tinha o corpo largo, muitos pelos encharcados pela chuva, as pernas eram horríveis, os braços longos, o rosto era assustador. Lembrava um cachorro preto misturado com porco do mato. Olha, não sei descrever direito. Senti muito medo e não prestei atenção em todos os detalhes. Dei um grito muito alto que acordou meu filho. Quando ele viu aquele bicho, se agarrou no meu pescoço e começou a chorar. O bicho estava ali, parado, encarando a gente. Minhas pernas ficaram moles, mas o instinto de mãe falou mais alto. Me virei imediatamente e comecei a correr. O peso do meu filho me fez escorregar, mas eu não parei. Atrás de mim, eu ouvi os passos do bicho. Eu sentia como se ele estivesse no meu cangote, quase me tocando. Meu filho gritava e gritava, e eu gritava junto, gritava por socorro. A rua parecia não acabar nunca. Cada casa fechada que eu passava me dava um desespero maior. Parecia que não tinha morador ali.
todo mundo sumiu do nada. Não apareceu ninguém para me ajudar. Quando avistei o portão da casa da minha mãe, senti uma força que não sei de onde veio. Gritei o nome dela com toda a força que tinha nos pulmões. Quando cheguei em frente ao portão, ela abriu assustada. Entrei com tudo e falei: "Fecha o portão, mãe!" Foi a conta dela bater o portão, que era todo fechado, ouvimos o rosnado forte, do lado de fora. Entramos rapidamente na casa e trancamos tudo. Meu filho tremia e chorava sem parar. Eu sentei no sofá e também chorei de soluçar. Minha mãe não chegou a ver o que estava atrás de mim, então expliquei para ela tudo o que aconteceu. Ela começou a olhar pela janela e falar que era um lobisomem. Depois que entramos em casa, não ouvimos mais nada, só o barulho da chuva no telhado. Só fui para casa na manhã seguinte. No caminho encontrei duas mulheres que moravam por ali, comentando entre elas que ouviram gritos de socorro à noite e chamaram a polícia. Olha, Agatha, nunca mais me atrevi a fazer aquele caminho à noite. Pensa numa mulher que ficou traumatizada. Hoje minha mãe é falecida, mas eu ainda moro aqui. Aquele trecho está totalmente mudado, mas não passo por lá nem que me paguem em dólar. Tenho certeza que era um lobisomem e não fez mal para nós porque não quis, pois se quisesse, teria nos alcançado facilmente. Lobisomem existe e é horrível, assustador. Enfim, foi isso que aconteceu comigo, amiga Agatha. Obrigada pelo espaço no seu canal e um abraço a todos. Relato: vi um lobisomem atravessar a praça às 3 da manhã. Saudações, Agatha e inscritos. Meu nome é Renato Silveira. O que irei contar aconteceu comigo em 2010, na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Eu tinha 34 anos na época e já fazia uns 6 anos que eu trabalhava com a minha barraquinha de café, numa pracinha perto do centro. Era coisa simples: café, leite, pão francês e às vezes bolo caseiro. O pessoal das lojas e alguns trabalhadores que pegavam ônibus cedo já me conheciam. Eu sempre chegava antes de todo mundo, por volta das 3 da manhã, quando a cidade ainda estava dormindo. Quem não vive isso não imagina como é a cidade nesse horário. Tudo fechado, poucas luzes acesas, um silêncio terrível. Só se ouve algum carro distante na rodovia e o vento passando entre as árvores da praça. Eu estacionava meu carro ao lado do trailer, abria tudo com calma e começava a preparar as coisas. Nunca tive medo, Agatha. Em tantos anos, o máximo que eu vi era um gato ou um cachorro revirando lixo. Naquela madrugada estava muito frio. Tinha chovido no dia anterior e a praça estava com cheiro de terra molhada. Me lembro bem que eu estava abrindo a porta lateral do trailer quando senti uma coisa ruim. Não sei explicar, mas senti um calafrio, tipo um alerta. Aí parei o que estava fazendo, fiz o sinal da cruz e comecei a olhar ao redor. Foi aí que eu vi um movimento lá do outro lado da praça. Vinha de uma das ruas que dava acesso aos bairros. No começo pensei que fosse um catador de reciclagem com seu carrinho, mas logo percebi que não era. O que vi surgindo da escuridão me deixa até hoje incrédulo e de cabelo em pé. Era uma figura grande, forte, andando curvado, com os braços tão grandes que apoiava os cotovelos no chão. Nessa hora meu corpo deu aquele espasmo de susto. Fiquei paralisado olhando aquilo. O corpo era coberto de pelos da cabeça aos pés. As pernas traseiras eram iguais às de cachorro. A cabeça era bizarra. Parecia um lobo, mas não definido, era deformado. Agatha, eu estava ali parado, segurando a porta do trailer, sem acreditar no que vi andando na praça. Não infartei de susto e medo, porque não era minha hora, mas meu coração batia forte no peito. Olha, eu tenho 1,78 m de altura, e te juro que aquela coisa dava 2 de mim. Tinha muito mais de 2 metros. Aquilo atravessava a praça devagar, como se estivesse procurando algo ou alguém. E o pior acabou acontecendo.
De repente, ele virou o rosto na minha direção. Os olhos brilhavam bastante. Tenho certeza absoluta que ele também me viu, pois na mesma hora ele mudou o jeito de andar. Ficou em pé e se aproximou das árvores, tentando se esconder entre elas. Mas ficou me olhando. Eu senti o seu olhar fulminante. Senti o medo que nunca senti antes. Juro pra vocês, a única coisa que consegui pensar foi se esconder. Então eu só saí correndo. Larguei o trailer aberto com tudo lá dentro e entrei no carro. Tranquei a porta com tanta força que machucou minha mão. Eu tremia de medo. Me encolhi no banco e comecei a rezar todas as rezas que aprendi na igreja. Depois de alguns segundos eu levantei a cabeça e olhei pelo vidro. E o lobisomem ainda estava lá. Ele olhava para os lados, dava alguns passos, parava e cheirava o ar. Se ele resolvesse vir até o carro, eu estava frito. Mas eu rezei tanto que não demorou muito. Ele começou a andar de volta, na direção da mesma rua escura de onde tinha saído. Ele não correu, foi bem devagar e sempre virando a cabeça para os lados. Agatha, lobisomem existe e aquele era um deles. Olha, fiquei dentro do carro suando frio. Não tive coragem de sair. Só saí quando vi alguns trabalhadores circulando por lá. Foi aí que eu criei coragem. Mas também naquela manhã não tive cabeça para vender nada a ninguém. Fechei o trailer e fui embora para minha casa. Depois disso nunca mais cheguei tão cedo. Na época contei esse avistamento para várias pessoas e ninguém levou a sério. Mas eu tenho certeza, amigos, aquilo que eu vi era um lobisomem. Não tem outra explicação. Como ele apareceu próximo ao centro da cidade, eu não sei, mas era um lobisomem com toda certeza. É isso, Agatha, eu vi com meus próprios olhos. Respeito quem não acredita, mas não mudo uma vírgula do meu relato, pois é verídico. Ficarei grato de ouvi-lo no seu canal. Um forte abraço a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Muito obrigado aos inscritos que nos enviaram. Olha, o primeiro relato sentiu o pavor que essa mãe passou. A parte que ela conta que sentiu que o lobisomem estava no cangote, quase tocando suas costas, me deixou arrepiada. Ainda bem que eles conseguiram escapar. No segundo relato, mais um trabalhador noturno vê um lobisomem no centro da cidade. Se eu não me engano, é o terceiro relato que recebo de São Paulo, onde um lobisomem foi visto próximo ao centro de alguma cidade durante a madrugada. Me digam aí nos comentários em qual horário vocês vão trabalhar. Já pensou dar de cara com um lobisomem no seu bairro durante a madrugada? Misericórdia, hein? Que Deus nos livre! Vamos aos salves de hoje, meus queridos. Vai um salve carinhoso para Claudomiro José Oliveira, Luiz Fernando, Rutinéia, Joana Feitosa, Cláudia Maciel, Jorge Capela, Ana Cláudia Rodrigues, Elenilson Abraão, Cláudia Maciel, Andréa Cristina, Samantha Zamit David, Alziro Pontes, Eliane Nascimento, Francisco Oliveira, Suzane Palim, Andy, Ângelo Augusto da Silva, Divina da Silva, Verdades Inconvenientes, Reinaldo Ferreira, Joana Santos Saraiva, Luciano Luicena, Ailton Marinho, Bárbara Cristina Araújo, Evaldo Ribas, Eunice Terezinha de Arruda, Paula Almeida, Simone Fagundes, Miriam Abade, Dani Ribeiro, Sandra Araújo, Arlete de Freitas, Maria Gracinha, Guilherme Martins, Carlos Marques, Cláudia Motola, Elisandra Cruz, Valdene Ferreira, Iraci Souto, João Passoni, Florinda Dias, Sebastião Paulo Rodrigues, Jaqueline Souza da Silva, Maria Augusta, Quinha Carágua, Clairton de Souza, Néia Oliveira, Maria de Fátima Soares, Nilce do Lago, Valdene Oliveira, José Carlos, Daniel Watley, Aldo César, Sônia Maria Moura, Inácio Fernandes, Paulo Daltro, Thalita Silva, Marcelo Stradman, Jefferson Sobreira Duarte, Rosimeire Ramos, Maria Alves Menezes, Carlos Roberto e Arlete de Freitas. Família, muito obrigada por todo o apoio ao canal. Continuem comentando, assim eu consigo mandar salve para todos vocês, ok? Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma ótima semana a todos, um abração da sua amiga Agatha e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!